Bom dia, bom dia. Final da semana já. Acabei não conseguindo gravar aí nas outras semanas. Eu não sei onde está o meu microfone, então eu vou tentar falar meio alto aí pra vocês ouvirem. Vou deixar vocês... Vai ficar meio ruim aí, vocês vão ficar meio perto demais. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu nunca mostrei. Nunca lembrei de mostrar. Isso daqui é uma balança de alimentos, só que ela é uma balança que não leva pilha, não leva bateria, não leva nada. Ela vai durar pro resto da vida. Por quê? Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Tá desligado, né? Aí a gente roda e ela liga. Ela é de... sei lá qual é o nome disso. Você roda e faz a energia coisar. Ficou aí que eu coloquei o dedo. Ela é dessa marca. Inclusive tem também dessa marca balança de peso corporal também, né? Vou fazer aqui um café da manhã super gostoso, só que não. Uma dica. Se você mora aqui em Portugal, a gente tem feito compras pelo app da própria Continente. Não é Glovo, não é Uber Eats, não é nada disso. É do Continente. E aí, eles costumam te dar umas paradas meio que de graça. Teve um dia que o cara trouxe era tipo uma banha, sabe, pra você fritar coisas. Ele não tem o que é, tipo, tá escrito lá que é pra fritar coisas. Ele deu assim e falou, o entregador me melhor, isso daqui é algo a mais assim, porque já é a segunda compra que vocês fazem com a gente. Gente, beleza, né? Ok. Aí, teve essa última entrega agora, o meu marido que guardou, né? Eu fiz a compra e ele que guardou. E aí depois ele veio falar comigo, nossa, eu não vi que você tinha comprado isso daqui. Eu falei, eu não comprei. Só que o restante das compras estava tudo certo. Aparentemente, eles nos deram esses 2 desse daqui. É um negócio que tem proteína, né? É sabor morango ele. Aqui tem algumas coisas que tem nota, né? Então a nota dele é bem boa. E aí aqui ele fala, né, como fazer pra você bater com fruta. Eu usei ontem, né? Não é gostoso, mas veio de graça e tô usando, né? Além disso, né, eles deram 2 dessa caixa aqui pra gente e deram 2 desse daqui pra gente, que é da marca do próprio Continente, né? E aí são aqueles Danone umas sobremesas proteicas que tem diversas marcas. Aí esse aqui é um pudim com aroma de baunilha. Ainda não experimentei, vou experimentar. Inclusive acho que eu vou experimentar hoje. Vou tomar esse shake e vou comer esse negócio aqui. Eu vou misturar com... tem umas frutas aqui que eu deixei congelada, que é maçã e amora. Aí eu vou colocar leite, colocar esse bagulho, um adoçantezinho e mandar pra dentro. É gostoso? Não é gostoso, mas... né, tentando aí melhorar a alimentação, né, pegar umas paradas assim. Tá, mas o que eu quero falar com vocês, antes de eu até fazer, porque vai fazer barulho ali, deixa eu conversar aí com vocês sobre algumas coisas que rolaram nessa semana, porque eu acabei não gravando. Deixa até uma das coisas, raspei a cabeça de volta, tava de saco cheio daquele cabelo grande, eu tava tentando deixar o cabelo ficar grande pra fazer... acho que é side cut o nome, né? Que fica cabelinho pro lado, o resto todo raspado. Na verdade, undercut, né? Que é raspar tudo do lado e ficar assim. Só que, caraca, cara, tava horrível no crescimento, não tem paciência. E aí já tava começando a dar trabalho, que aí tem que ficar... aí penteia, e aí gasta mais shampoo. E, nossa, cara, depois que eu raspei e tive a praticidade, sabe, de ter um cabelo raspado, eu falei, quer saber? Vou raspar de volta. Tá, essa semana eu acabei não gravando, né, como eu falei, então vim aqui dar um resumão aí das coisas que aconteceram. Teve essa raspada. Também um dos motivos foi porque eu finalmente voltei a me exercitar, me inscrevi na academia, foi no sábado passado, a gente foi lá na academia, me inscrevi, nosso trotinete chegou, né, acho que eu coloquei vídeo aí mostrando. O meu trotinete, na verdade, a gente só comprou um pra mim por enquanto, porque a academia aqui
não é tão perto. Tem uma que é um pouquinho mais perto, mas pelas imagens dela assim eu não achei tão legal. A outra é bem mais completa, o preço também era mais interessante e tudo mais. E aí eu falei, queria ir na outra, né, mas vai ficar meio longe. E aí teve essa ideia do trotinete. Desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de fundo, aqui a Kral, que é o nosso robô, tá limpando ali na sala. Mas então, deixa eu dar deixa eu abrir um pouquinho mais aqui essa cortina. Então assim, no sábado eu fui lá, me inscrevi. Inclusive foi eu e o Hudson, né? Ele alugou um trotinete da Bolt. E eu fui com o meu, né, pra gente testar, eu fui junto com ele pra, né, não dar ruim. E cara, muito legal. E a gente também tinha que comprar o capacete, né, porque eu deixei pra comprar o capacete presencialmente lá na Decathlon, porque eu podia experimentar, né, ver os modelos lá que tinha. Eu queria um modelo com luzinha, mas não tinha, aí comprei um modelinho normal. E aí, me inscrevi, inclusive tava com uma promoção, a gente tá em julho. Hoje é dia 25 de julho, mas no dia lá que a gente foi, né, sábado passado, eu não lembro que dia era, dizer alguma coisa de julho, 19, 18, sei lá. E eles estavam, né, acho que ainda vai durar um tempo aí, acho que até o final desse mês de julho, uma promoção que, se você se inscrevesse, se eu não me engano até o final de julho, você só ia começar a pagar a mensalidade dia 5 de setembro, que inclusive é meu aniversário, foi tipo a data, realmente essa eu falei, nossa, meu presente de aniversário vai começar a pagar, mas beleza. Então, tipo assim, você teoricamente não paga julho e agosto, só que você tem que pagar uns valores lá pra começar, que é valor de seguro, que você só paga uma vez, valor de não sei o que, dava praticamente o valor de uma mensalidade, que é 38. Só que assim, na verdade, você paga de 15 em 15 dias. E aí acho que no mês dá 30 e alguma coisa, tá? De euros, alguma coisa. Se eu não me lembro isso. O total dá 36 a 38 assim, euros por mês. Só que ele é cobrado quinzenalmente, tá? Então a metade aí, né? Você também pode pedir lá pra tipo, cobrar uma vez por mês, né? Só que aí você tem que ficar... Porque teoricamente ele cobra automaticamente no cartão. E aí se você quiser que faça a cada mês, você tem que ir lá e pedir pra cobrar, né, o mês inteiro. Por mim não tem problema ser a cada 15 dias. E aí beleza, eu me inscrevi no sábado. Não treinei, né, no sábado. Aí a gente só foi, né, pra usar a trotinete. Porque a academia é debaixo da Decathlon. Então a gente foi na Decathlon, comprou um capacete, nos inscrevemos na academia, na verdade só eu. O Hudson não se inscreveu ainda, ele tá com algumas dores ainda, algumas paradas assim, que ele preferiu não fazer agora. E também tem a questão do tempo, pra ele o tempo é um pouco mais difícil, né, porque ele trabalha no horário normal, né, da maioria das pessoas, que é de 9 às 18, de 8 às 17, né, isso assim. Tem dias que ele tem que ir presencialmente na empresa, né, o que acaba sendo ainda pior. Então ele vai ter que ver certinho horários, tudo. E pra mim é mais tranquilo porque eu trabalho só de casa e eu trabalho para empresa dos Estados Unidos. Então essa questão de horário é mais tranquilo pra mim. Porque, por exemplo, lá do Brasil eu começava a trabalhar 8, 9 horas. Então aqui eu tento meio que seguir às vezes esse horário. Que aqui eu começo a trabalhar 1h da tarde, meio-dia, sabe? Às vezes eu começo de manhã, e aí vou até mais tarde, então eu acabo parando mais cedo, se ninguém precisar de algo de mim, né? Então assim, o meu horário é mais flexível. E aí qual a minha ideia? Malhar de manhã, depois começar a trabalhar, e aí eu vou de fato ficar trabalhando, começar a trabalhar 1h da tarde, meio-dia, né? Porque aí eu vou malhar, volto, tomo um banho, dou uma arrumada na casa, faço alguma coisa também de comida, e aí vou trabalhar. Então, comecei, né, essa semana, segunda-feira. Por enquanto, eu tô segunda, quarta e sexta, tá? 3 vezes na semana. Eu tenho que me segurar porque eu sou meio que assim, não curto tanto assim malhar, sabe? Academia não é uma coisa que eu curto tanto. Mas quando eu começo a fazer, eu realmente faço. Então, eu gosto de pegar pesado e tudo mais. E aí, pra eu começar devagar,
é muito difícil pra mim. Só que eu tenho que fazer isso porque, né, tô muito tempo sem, não quero me lesionar, não quero ficar com tantas dores, então, né, tô me forçando a ir devagar. Então agora no começo 3 vezes na semana e com peso inexistente, né? É até engraçado que às vezes eu vou colocar lá, né, tipo, deixo lá na primeira, no primeiro pezinho lá, né, as máquinas, aí eu vou fazer e dou um porradão na máquina, porque, tipo, não tem peso praticamente. Aí eu vou lá, tem que, né, fazer bem devagarzinho pra não dar aquele porradão e tudo mais. Bom, então, fui na segunda de trotinete. Assim, nossa, a melhor compra da nossa vida aqui em Portugal foi isso, do trotinete. Porque assim, a gente não tem carro ainda aqui, e mesmo quando a gente tiver, eu pretendo ir de trotinete. Por quê? De trotinete dá menos de 10 minutos daqui até a academia. É muito tranquilo, porque aqui tem a pista, aquela pista de ciclista, que você usa também para o trotinete, né, para caminhada e tudo mais. Então, é muito tranquilo, não tem, tipo, risco, né, de você ser atropelado nem nada. Até mesmo se você for na rua, no cantinho, os carros respeitam, vão, tipo, bem longe de você. Porque tem vezes, né, que a gente tem que ir pra algum outro lugar que não vai ter aquele caminho, né, de esporte, e aí você tem que ir no cantinho da rua. O ideal é na rua, você não pode ficar andando na calçada, tá? Devo confessar que às vezes eu ando quando não tem ninguém e, tipo, saí aqui já de uma pista, né, de esporte e tem que ir pra algum lugar e já tô aqui na calçada, eu acabo indo, não tem ninguém, eu vou. Mas não é o certo, tá? O certo é ou nessa parte da pista de esporte ou no cantinho da rua, tá? E sempre com muito cuidado, né, porque carro, essas coisas todas. Mas aqui eles respeitam muito, graças a Deus. Então, assim, foi muito tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Como eu falei, daqui da nossa casa até lá na Decathlon tem esses caminhos, então foi super de boa. O problema da Bolt, né, que tem como alugar pela Bolt, o problema da Bolt é que tem algumas partes dessa via dessas estradas de esporte que eles põem uma velocidade muito baixa, fica 6 km por hora, e aí você fica muito devagar, não vale muito a pena. A minha vai até 25 km por hora, o máximo, né? Na verdade todas vão até 25, a maioria, né, vai até 25. Só que essa da Bolt, né, como eu falei, tem essas vias, assim, algumas partes dessas vias que eles limitam para no máximo 6. Então, assim, foi muito tranquilo, muito, muito tranquilo. Chega lá na academia, tem onde prender, né, o trotinete, né, que eles chamam aqui de trotinete. Aí eu tenho capacete, tenho mochilinha, né, aí eu tenho já parada de prender, né, o trotinete lá naquele negócio de colocar bike, né, que aí dá também pra você prender. Então fica tudo super tranquilo. Eu vou com uma mochilinha, né, pra levar lá pra academia, lá tem onde você pôr, né, com cadeado, então muito tranquilo. E aí eu já marquei pra segunda, né, pra fazer a avaliação com o professor. Cara, assim, eu achei muito bom. Tava marcado para as 10 horas na segunda e demorou 1 hora. Mas como é que foi? Não foi só a avaliação. Ele perguntou muita coisa, né? Perguntou por que eu estava interessado em fazer exercício, se eu já tinha feito, se eu já tive lesão. Todas essas perguntas. Mediu, né? Era aquelas balanças de bioimpedância. E ele também fez as medidas com a fita. Ó, muito tranquilo. Normalmente no Brasil a gente tem que tirar, tipo, blusa, né? Fica de top, fica ali de short e tal, pra eles irem medindo. Aqui eu não tive que fazer isso, foi de roupa completa o tempo todo. Só tive que tirar as sapatilhas e as meias, aqui eles chamam de sapatilha, né? Pra poder me pesar na balança de bioimpedância. E na hora dele fazer as medidas, por exemplo, na barriga, ele não pediu pra levantar a blusa, ele só falou assim, pra baixar a calça, né, porque, né, quando a gente é gordo, a gente usa a calça centropeito, né, aí ele só perguntou, se a calça tá pra cima, então abaixa ela, né, com a blusa mesmo por cima. Eu pediu pra eu colocar, tipo, o dedão, onde era o meu umbigo, que aí ele ia saber onde tinha que medir. Então eu ficava com a blusa mesmo o tempo todo e ele media por cima da blusa na parte que eu indiquei, né, quando eu coloquei o dedão no meu umbigo. E aí ele confirmava, aqui mesmo, que é o umbigo. Eu falei, aí mesmo. E fez as medidas tudo, muito respeitador, muito tranquilo. Era um homem, mas tipo, me senti super tranquilo o tempo todo.
E ele fez as medidas, anotou tudo. E é engraçado o jeito que eles falam aqui, né? Porque, apesar de ser português, é diferente, né? E eles são muito mais diretos do que no Brasil. Então, por exemplo, ele teve uma hora que ele falou que ele fez a medida do busto, né? Ele fez de um jeito que ele media 2 partes para ter uma média. E aí, como eu falei, lá no Brasil, provavelmente teria falado, não, medir seu busto assim, assim, assado, por causa disso. Não, aqui eles falam, não, medir o peito assim, porque como você tem um peito grande, medir assim, eles vão diminuir, então a gente fez a média, não sei o quê. Então, assim, é algo diferente, engraçado, né, como eles falam, mas foi muito tranquilo. E aí, depois de medir tudo e tal, perguntou se eu tomava remédio, por que era o remédio, pra quê, né? E foi conversando também sobre como que seriam os treinos. Falou que tem lá também como fazer personal, né? Pagar por fora personal. Colocou os valores. Não é barato, tá? São uns precinhos salgados. Eu vou colocar aqui pra vocês, né? Que ele anotou tudo no papel. Vou colocar aí pra vocês os valores, caso vocês tenham interesse aí de saber quanto que é. Mas o tempo todo ele falava, não é obrigado, tá? Isso daqui você não precisa fazer, isso daqui é só se você quiser, e aí faz comigo, ou pode fazer com outro professor, não sei o que, blá blá blá. E foi explicando, e explicou como que ele faria o treino, né? Que eu falei pra que eu queria e tudo mais. Ele, pra você, eu faria assim, assim, assado, faria tantos minutos de não sei o que, tantos minutos de não sei o que lá. Eu falei pra ele que eu prefiro, tipo, crossfit do que musculação, né? Mas que eu pretendo fazer musculação agora porque eu tô muito pesada pro crossfit e tudo mais. Ele até falou que eu poderia fazer junto, lá tem mais aula, que é aquelas aulas, né, coletiva, que é tipo crossfit, essas coisas assim, tem lá também. E aí ele explicou tudo, explicou né, que tipo, já ficou disponível no aplicativo na mesma hora um treino, né, pro meu objetivo. Aí ele falou, esse treino aqui não é pra Stephanie especificamente, é pra o teu objetivo. Se você quiser um específico, aí você pode contratar personal, blá 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 blá. Mas aí, né, eu não tenho interesse agora, quero começar a fazer com o plano lá, né, que eles passaram, mas não vou fazer personal. Inclusive, assim, o plano de treino, aí eu acabei, né, de fazer lá, foi 1 hora de conversa lá com ele e tudo mais, e depois eu fui treinar, né, e cara, eu fiz 1 hora de treino, isso que eu fiz metade do treino. Tipo assim, não tá dividido como A, B, meu treino, alguma coisa assim, tá um treino completão inteiro. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei num outro aplicativo que eu uso, metade para um dia, metade para o outro, porque senão eu vou ficar muito tempo lá e não é o que eu quero no momento. Mas assim, tudo muito bem explicadinho, tem os vídeos, né, de como que se faz o exercício, qual é o número da máquina que tem. As máquinas lá são muito boas, a academia é muito legal. Tem várias partes lá separadas. Tem um ringue de boxe e você pode fazer, né? Tipo, é uma aula coletiva lá que você faz de boxe, mas se não tiver tendo aula, você pode ir lá fazer. Tem luva lá, essas coisas pra você fazer. Tem a sala de spinning, né? Assim, é bem completo. Eu achei muito legal a academia. Consegui fazer lá os exercícios de boa. E é isso, né? Tô fazendo segunda, quarta e sexta. Hoje é sexta, hoje eu não fui. E aí agora uma outra parte da atualização. Bom, vocês lembram da abstinência dos remédios, né? Então. Passou, assim, aqueles problemas todos, acho que foi domingo, segunda, assim, eu fiquei melhor. Só que o que acontece? Tinha um outro remédio ainda, que ainda tinha. Inclusive, eu e o meu marido tomamos esse outro remédio. Ainda tinha, só que tava acabando também. E aí, acabou começo dessa semana, segunda, terça, por aí. E aí eu comecei a ter uns sintomas diferentes, né? Os sintomas dos outros remédios que eu tava era um cansaço absurdo e as enxaquecas, né? Graças a Deus não tô mais tendo enxaqueca. Nossa, outra vida que eu tô tendo. Inclusive por isso que eu consegui ir malhar. Mas aí eu comecei a sentir, e ainda estou sentindo no momento, inclusive às sexta eu não fui malhar por causa disso. Eu não sabia explicar direito no começo, parecia que o meu corpo estava prestes a dar uns mini desligamentos. Tipo assim, que eu sentia que o meu corpo fazia um tchum. Sabe quando
meio que pisca a luz, de onde você tá daquela piscadinha de tipo, vou desligar, e não, ó, já voltei. Era algo assim. E aí, isso começou, acho que foi na quarta-feira, na parte ali da tarde e tal. E aí eu falei com isso, falei, pô, tô tendo esses negócios estranhos e tal. Achei que eu ia acordar no outro dia melhor, né? Na quinta-feira, não acordei, inclusive acordei pior. E aí eu fui procurar, né, sobre o que pode acontecer com esse outro remédio, né? E aí fala de tontura. E aí eu percebi que era isso. São tipo umas mini tonturas. Cara, eu não sei explicar direito. É um bagulho muito bizarro. Fico me sentindo fraca, assim, meio que dá essas mini tonturinhas. E aí, ontem, na quinta-feira, deu até uma piorada, porque às vezes eu pisco meu olho e meio que ouço um barulho dentro da minha cabeça. É um bagulho muito estranho. E continuo com essas mini tonturas, né? E aí o Hudson também começou a sentir algo parecido, porque é o mesmo remédio que a gente toma, né? Em quantidade diferente, mas é o mesmo remédio, esse daí. E aí ontem eu falei, cara, não tem condição, a gente tem que ver alguma coisa. Aí eu consegui ver uma clínica particular, e aí, né, eu pedi pro Hudson ligar, porque eu não entendo muito assim os portugueses. Ele ligou, falou, né, da situação que a gente tem umas receitas, só que a gente quer passar pra cá, vocês fazem isso, vocês têm horário, né, não sei o que. Aí falaram que fazem, tinha um horário, que é super barato, 60 euros por pessoa, tá? Só pra fazer a transcrição da receita dos medicamentos pra cá, sendo que a gente já tinha, não era nem transcrição, a gente já tinha os nomes dos medicamentos de cá, de Portugal, porque a nossa neurologista, a gente pediu pra ela se ela podia colocar os nomes dos remédios daqui, né, tinha um site lá que pesquisava, ela fez, maravilhosa ela, fez tudo. Só que por a receita ser brasileira, as farmácias não aceitavam. Então a gente simplesmente precisava de um médico pra fazer a mesma receita, só que ser uma receita portuguesa, né? Aí a gente conseguiu ontem, marcar pra ontem mesmo. Fomos lá às 6h30. Aí, cara, o médico, assim, um senhorinho. Eu vou dar meu relato aqui de ir em uma consulta particular, tá? Vamos lá. Primeiro que foi assim, né? A gente conseguiu pro mesmo dia, então isso já foi algo muito bom, né? A gente ligou de manhã e conseguimos pra 6h30 da tarde. E aí, eu pensando, pô, primeiro mundo, né? Lá no Brasil, o que a gente faz? A gente vai numa particular que você tem que pagar e tudo mais, marca um horário e você tem que ficar esperando lá um tempão, né? Nunca é no horário que você marcou. Falei, aqui não deve ser assim, né, não? Quem dera. Então, chegamos lá, né, fomos falar, a gente tem uma consulta. Ela, você que falou comigo de manhã, não sei o quê. Ela, então, mas tem que esperar, né, porque tá com um pouquinho de atraso aí. Então, esperamos. Cara, eu acho que a gente esperou ali uns 40 minutos pra ser atendido. Então, nada diferente de Brasil, tá? A gente marca um horário e tem que ficar esperando. Inclusive, assim, eu acredito que isso seja em todos os lugares do mundo, né, gente? Porque é muita gente pra ser atendido por mesmo sendo particular. E assim, se o médico é bom, ele vai gastar ali um tempo com você, né? Às vezes, quando é muito rápido, não tem atraso, é porque o médico vai rapidão, né? Faz qualquer coisa. Então, beleza, esperamos lá. Uma clínica, era assim, a parte de espera ali era pequenininha, o ar-condicionado desligado, tava bem quente. Tinha umas 2 moças, né, ali esperando, só que só uma entrou e a outra ficou esperando ela do lado de fora. Acho que eram amigas, alguma coisa assim. Beleza, né? Depois chegou até um senhor assim, só que ele chegou, ele ficou falando com o pessoal, acho que ele já conhecia, né? Ficou falando com o pessoal da recepção e depois saiu. Falei, estranho, né? Mas que bom, porque, né, um senhor de repente seria preferencial, né? A gente ia ter que esperar mais. Mas não, né? Foi só essa senhora então que eu falei. Depois que ela voltou, chamaram a gente, né? E aí perguntaram, vocês querem ir juntas? Eu falei, sim, por favor. Porque como, né, já falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade às vezes de entender o português de Portugal. E aí fomos juntos, né? E aí fomos no médico, um senhorzinho, tipo, bem senhorzinho assim mesmo, sabe? E, gente, assim, é muito difícil, porque a língua é a mesma, mas não é. E né, tipo assim, eu já tô acostumada a falar, né, o meu idioma desde que eu nasci.
E é muito difícil você ter essas diferenciações, né, de uma língua para outra quando elas são muito iguais. Quando você aprende uma outra língua, por exemplo, no inglês, você já aprende ali, não, quando você for se apresentar para alguém, você fala desse jeito, né? Você já tem isso tudo. Quando é português do Brasil para português de Portugal, eu não estudei português de Portugal, eu falo do jeito que eu falo brasileiro, né? Então, eu não tenho muito contato com portugueses, porque como eu falei, eu trabalho de casa, né? Fico sempre o tempo todo em casa. Então, eu ainda tenho muito a mania de chegar pra pessoa e falar prazer, Stephanie. Só que aqui não é prazer que falam. Eu nem sei se eles veem como algo estranho. Assim, felizmente, eles consomem muito da cultura dos brasileiros. Então, creio eu que pode ser que uma boa parte não veja um problema, entenda, né? Tudo mais. Mas eu sempre falo prazer e quando eu falo, meu Deus, não é pra falar isso. Eu acho que é bom gosto que eles falam, né? Alguma coisa assim. Mas beleza, nunca tive problema com isso ainda, espero não ter. Outra coisa que não pode falar é moço. E eu chamo muitas pessoas de moço. Moço, obrigado, não sei o quê. E não pode. Eu não lembro o que significa, o que tem que falar no lugar, mas eu sei que não pode, eu sempre falo. Então é um problema também. Bom, mas cheguei lá, né, me apresentei, prazer, moço, não sei o quê. Ele não falou nada, né, tal, apertei a mão dele. Meu marido, ele já fala um pouco mais aí do jeito de português de Portugal, por isso que eu gosto de ir nos lugares com ele, e ele entende muito melhor. Então, beleza, né, chegamos lá, né, sentamos, explicamos pra ele, né, basicamente meu marido explicou, e beleza, o cara, tipo, mó calado, assim, e tal, eu falei, ai, meu Deus do céu, né, tipo, pô, já é um senhor, né, de repente não tá muito acostumado com brasileiro, não gosta muito, eu fiquei ali meio quieta, meio apreensiva. E aí, né, a gente já tinha todas as receitas, né, da nossa médica brasileira. Ela, inclusive, fez um papel explicando o porquê de cada remédio, né, que a gente estava tomando, que a gente já está em tratamento, já tem 1 ano para tal coisa, que estamos respondendo bem, essas coisas todas. Então, ele começou a anotar, né, nossas informações, anotar tudo isso que a médica mandou, né, ele foi anotando e tal. E aí, ele foi começar a procurar os remédios, né, e aí que começou o problema. Porque, apesar da nossa médica já ter colocado os nomes, ela colocou o nome do princípio ativo, né, aqui de Portugal, e de marcas já tinham os remédios que a gente precisava. Só que ele foi procurar porque ele foi colocar também, já na receita, tem que ter os nomes certinhos lá. E aí teve um que ele não conseguia achar. E aí ele ligou para alguém, para um amigo dele, alguém de uma farmácia, começou a falar, não, porque eu queria saber se tem isso aqui, blá blá blá, que eu tô com uma doente aqui, eu nem ouvi, depois meu marido falou, não se assuste quando chamarem de doente, que aqui é como chamamos pacientes, né, mas na hora eu nem ouvi. E aí ele ficou um tempo com esse cara no telefone, até conseguir realmente saber, porque, tipo assim, quando ele procurou no computador, ele disse que não encontrou nas farmácias aquele remédio lá. Então ele ligou para esse cara que era de uma farmácia e falou, então vocês têm? Sim, tem que encomendar, mas a gente trabalha com esses, não sei o que, não sei o que lá. E aí foi fazendo as receitas e, tipo assim, ele se mostrou um senhor muito simpático, na verdade, foi ali brincando com a gente, meu Deus, não tem, e agora? Eu falei, não, vou ligar aqui. Então assim, foi muito simpático o senhor. Conseguiu achar todos os meus remédios, que bom. E aí ele, bom, então você tá tudo bem agora, né? Deu papel lá com a receita, agora vamos pra ele. Eu falei, que bom que a maioria dos remédios são iguais, não deve ter muito problema, né? Ele, não, mas tem um aqui que é igual, mas o teu tinha um outro junto, esse daqui é só esse, então deve dar mais problema. Eu falei, ai meu Deus, não sei o que. Mas conseguimos achar todos, graças, né, Deus. Vão ter todos os remédios, né? E aí, inclusive, ele passou a farmácia desse rapaz, né, que ele ligou. Porque a gente já sabe onde comprar. Só que ele falou que normalmente as farmácias aqui não tem muitos medicamentos já assim, né, expostos, né, que nem no Brasil. Então, às vezes você precisa encomendar. Ele passou lá qual que é a farmácia, só que a gente saiu de lá, já era 8 e pouca da noite assim. E a receita aqui é com todos os remédios juntos, porque qual era a minha ideia? Comprar só o remédio, esse último, né, que eu fiquei sem, pra já começar a tomar. Até porque, assim, pesquisando na internet ele parece ser barato, e depois comprar os outros. Só que como vem tudo junto na receita, tem que comprar tudo de uma vez. Então, a gente vai hoje tentar comprar. Que hoje, né, o Whitson recebe, a gente vai comprar. E aí depois eu falo pra vocês aí como é que vai ser nessa história de comprar remédio e tudo mais. Mas foi basicamente isso. A gente pagou 60 € cada um
para poder conseguir ter uma receita portuguesa, né? Porque, como eu falei, a gente já tinha todos os medicamentos, eram realmente os nomes que a doutora lá tinha colocado, só que aí, né, ele foi pesquisar para ver se realmente tinha, se era aquilo e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho muito bom dele também, né, de fazer a pesquisa, já viu onde que tinha e tudo mais, foi muito bom pra gente. Mas foi 60 euros cada um, só pra ter uma receita portuguesa, tá? Então já fiquem espertos aí. Quando eu for comprar os remédios, eu falo aí também pra vocês os valores, né, como é que foi e tudo mais. E é isso, gente. Essa foi a semana. Hoje, a sexta-feira, eu não fui malhar por causa desses sintomas que eu ainda tô, né? Como são meio que umas mini tonturas, eu fico com medo de, tipo, dar uma tontura real de vez, né? Eu acabar apagando. E, tipo, eu sozinha indo de trotinete, lá na academia fazendo esforço, então eu prefiro não ir. Tudo dando certo, eu compro os remédios hoje. Eu vou mandar uma mensagem pra minha doutora do Brasil, pra ver como que eu faço, né, para voltar a tomar esses remédios, né, porque eu resolvi que eu vou voltar a tomar todos, eu vou ter que comprar todos, né, e acho melhor voltar a tomar e depois ver com ela de como ir parando aos poucos depois, né? Só que eu vou ter que falar com ela pra ver como que eu volto a tomar os remédios, né? Porque eu não vou... comprei, deixa eu voltar a tomar toda a quantidade que eu tomava antes, porque vai dar outros problemas, né? Então a ideia é essa, comprar os remédios hoje, falar com a doutora e ver como voltar a tomar esses remédios pra poder voltar a ter uma vida normal, né? Porque esses problemas, né, causam muitos problemas. Então é isso, gente. Essa semana acabei não conseguindo gravar assim, né, que nem o outro, né, um pouquinho por dia, porque, né, começando essa rotina nova de treinar, e aí deu os problemas de remédio de novo, né, então é isso aí. Falando aí, então, de coisas, né, que eu tinha falado que iriam acontecer, faltam 23 dias para a chegada dos meus filhotes, né, dos cachorros e dos familiares, né, vai vir meu irmão com minha cunhada trazendo eles, vai vir o papai com a esposa dele com a minha irmãzinha, então faltam aí 23 dias, inclusive, gente, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas quando eles vierem, tanto eu quanto o Hudson vamos tirar uma semaninha de férias para poder passear com eles, então creio que vai ter conteúdo legal aqui no canal, né? Ainda não sei exatamente quais passeios vamos fazer, mas vamos fazer passeios legais e aí eu gravo pra vocês. Depois eu posso fazer também um vídeo falando assim também do trotinete, né, da marca que eu comprei, porque, como que tá sendo, né, essas coisas assim, fazer meio que um review dele, mas assim, já adianto que foi uma das melhores coisas da vida, inclusive pra gente ir no médico ontem, a gente foi de trotinete, eu fui com esse meu e o Hudson alugou um da Bolt, né, e assim, cara, é a melhor coisa, pra qualquer lugar assim pertinho, você vai, e tipo, até quando a gente vê carro, eu vou continuar indo pra academia com ele, por quê? É um engarrafamento que você pega que não precisa de carro, sabe? Às vezes eu volto da academia, de manhã isso, tá? E tem um engarrafamento assim, já chatinho, sabe? Sendo que ali com o trotinete, cara, você vai, é um ventinho gostoso, sabe? Você vai passeando, vendo as coisas de carro, não consigo ver nada, né? Inclusive eu vi um terreno vendendo assim, que eu falei, deixa eu procurar, né? Um terreno gigante. Então assim, eu tô achando muito legal essa experiência de passear por aí com o trotinete. Pra andar aqui pelo bairro, sabe, não precisa de carro, dá pra ir com trotinete e é muito divertido, é muito legal. Então, é isso aí, gente. Esse foi o resumo aí da semana. Vou voltar a fazer daquele outro jeito, tá? Vou tentar pelo menos de fazer daquele outro jeito de gravar um pouquinho cada dia. Se por algum motivo eu esquecer ou não conseguir, eu faço então um resumão desse daqui. Beleza? Até a próxima, e já sabe aquele negócio lá. Se gostou, dá like, compartilha, manda pro vizinho, pro periquito, pra amiga. E até a próxima.